Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no nosso programa Dois Toques, a Casa do Futebol, para nós falarmos de Libertadores da América. Libertadores da América que teve aí o finalzinho dos primeiros jogos, os jogos de ida ontem, o Nacional, tradicional Nacional, jogou contra o São Paulo, teve Flamengo e Bolívar, enfim, vamos falar sobre esses jogos e o prejuízo gigantesco que essa partida contra o Bolívar pode ter trazido para o Flamengo. Não apenas uma vitória magra, porque, ao meu ver, ganhar por 2-0 de um time da Bolívia é uma vitória magra jogando no Brasil, mas também a possibilidade de perder nada mais nada menos do que o artilheiro da temporada 2024. O homem que a bola bate nele é gol. O homem que faz qualquer coisa é gol. É o Pedro. Flamengo ontem ficou sem o Pedro e desde que o Pedro saiu, parece que nada mais iria acontecer, que a bola não iria entrar. E o substituto do Pedro no final do jogo também sentiu, é o Gabriel Barbosa. E aí, o Flamengo, para o jogo contra o Botafogo no domingo, pode ficar sem os seus dois atacantes. Pode ficar sem o titular e sem o reserva imediato. É a temporada cobrando. Não é só do Flamengo, não. A gente tem visto aí o Palmeiras ficou sem o Estevão um bom tempo. Copa do Brasil foi eliminado pelo Flamengo sem o Estevão. Anteontem, contra o Botafogo, o Estevão entrou no segundo tempo. O Botafogo sem o Júnior Santos, que é o artilheiro da temporada, no Glorioso, vinha sendo o melhor jogador disparado da temporada, sem contar o Jefinho, que veio do Lyon, o Eduardo, que é uma válvula de escape. Então os clubes têm como inimigo em comum, precisam só perceber isso. Um calendário mal feito pela confederação que organiza os campeonatos. O inimigo comum dos clubes brasileiros é o mesmo, é a CBF. É a falta de organização dos calendários. Os clubes não percebem isso ou não querem perceber. Vão perdendo seus principais jogadores em momentos-chave da temporada. No caso do Flamengo, essa vitória do Flamengo, falar de Libertadores aqui antes de falar do calendário inimigo, o flamenguista, ele esperava no mínimo uma goleada de, no mínimo um 3-0. No mínimo um 3-0 para você levar o jogo para a altitude, podendo perder por uma diferença maior do que um gol. Porque a gente sabe, o Flamengo jogou com o Bolívar lá, perdeu por 2-1, o time do Bolívar não é nada de qualidade. Não conseguem trocar 2, 3 passos. O Flamengo perdeu lá por conta da altitude. Ainda fez um gol. Agora, fase decisiva, jogo decisivo, a pressão vai ser muito maior. E se o Flamengo for para esse jogo com essa vantagem, não é uma vantagem minúscula, seria um 1-0, aí realmente, não vou dizer jogar a toalha, mas seria muito difícil para o Flamengo se classificar. Muito difícil. Teria que se desdobrar de uma forma que eu não vi nenhum time brasileiro fazer ainda. Buscar a classificação na altitude de La Paz, nunca vi. Um 2-0 não deixa confortável. Mas obviamente é melhor do que um 1-0. Você toma um gol, você controla. Você tenta segurar. O ideal é não tomar um gol no início do jogo, né? Porque aí a vaca pode ir pro brejo com mais velocidade e eficiência. Então o Flamengo no finalzinho com o Léo Pereira conseguiu abrir 2-0. Agora, a preocupação do torcedor do Flamengo não é só o resultado que para mim é magro. Para mim é um resultado modesto. Você vencer o Bolívar por 2-0 tendo que decidir lá. O Peñarol contra o The Strongest venceu por 4-0. Foi malandro. Porque se perder lá, na pior das hipóteses, por 3-0, 4-1, está classificado. Você bota 4 gols de diferença. Aí é muito difícil realmente de tirar. Agora, 2 gols você tira. Um jogo normal. Lembro bem do ano passado. O Flamengo foi ganhar de 1-0 do Olímpia, no Maracanã. Tomou 3-1 lá. Isso que o Olímpia era o último colocado do Campeonato Paraguaio. Então, assim, no jogo normal, essa vantagem de 2 gols
ela é subtraída. Imagine num jogo com quase 4.000 metros de altitude. Então, o resultado, ele já não é um resultado que dá tranquilidade. Imagine sem o melhor jogador do Flamengo na temporada. Pedro é o artilheiro do Flamengo, o artilheiro do Brasil. É a referência na área que o Flamengo tem. E aí o Gabigol não tá jogando, o Gabigol é reserva, isso e aquilo, tá, mas ainda assim é um jogador que consegue substituir o Pedro. É uma referência que o Flamengo tem ali. E aí o Gabigol também sentiu. Então, primeira preocupação aqui para o torcedor do Flamengo, o clássico de domingo. O Flamengo tem elenco? Tem elenco. Investiu para isso. Mas ninguém conta perder Pedro e Gabigol num jogo só. Ninguém conta. É a temporada, é o calendário mal elaborado cobrando. É o calendário mal elaborado cobrando. Contra o Botafogo domingo, acho muito difícil. Não vou dizer impossível, porque tem maluco para tudo. Mas acho muito difícil o Tite arriscar colocar ou Pedro ou Gabigol num jogo que vale 3 pontos. Vale a liderança para o Flamengo. Vale a liderança para o Flamengo. Mas é um jogo de 3 pontos que você pode recuperar lá na frente. E olha, nenhum flamenguista contava com isso. O flamenguista estava lambendo os beijos, dizendo, pô, Palmeiras, caraca, azarado, hein? Perdeu o melhor jogador. Pô, Botafogo, azarado, hein? Perdeu o melhor jogador. O Flamengo tem o Vinha, agora já fez cirurgia, procedimento cirúrgico, não deve jogar a temporada. Pedro e Gabigol nessa situação aí. Todo mundo vai ser cobrado em algum momento pela desorganização do calendário da CBF. Existe uma coisa que precisa ser revista no nosso calendário. Não dá para acabar com os campeonatos estaduais. Porque o Brasil é um país continental, diferente, por exemplo, do Uruguai, que é um país muito pequeno. Não faz sentido você ter campeonato estadual, regional, tal, não faz sentido. Agora, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Nordeste, Norte, todas as regiões do país, na verdade, têm os seus campeonatos. E esses campeonatos têm importância. Esses campeonatos podem não ter mais a visibilidade, podem não ter mais a rentabilidade que possuíam há 30 anos, há 20 anos. Mas eles têm importância porque senão muitos clubes ficam sem agenda. É a morte de muitos clubes. E a gente sabe que jogador de futebol também é profissão. Ao contrário de árbitro, né, no Brasil, jogador é profissão. Então tem o cara lá que joga no campeonato estadual, muitas vezes de uma liga, de um campeonato menor, mas está recebendo lá seu salário. É um trabalhador. E aí, quando a gente acaba com o estadual, você só olha para a elite. Você esquece do alimentador ali do futebol brasileiro. Tá? Futebol continental, que é o futebol brasileiro. Agora, o que as federações podem fazer? E o que a CBF poderia fazer? Não é acabar com o estadual. Mas o estadual ele tem que ser um torneio de verão. Ele tem que ser um torneio de verão, ele tem que mudar a sua estrutura. Se for analisar, por exemplo, o Campeonato Carioca, você tem 4 clubes que disputam os grandes torneios de elite, esses 4 clubes não podem participar de jogos em janeiro, em fevereiro. Isso é inviável, eles têm competições importantes no seu horizonte. Então eles precisam fazer uma pré-temporada muito maior. O clube menor ele não se interessa em fazer uma pré-temporada menor, ele quer jogar, ele precisa jogar. Os jogadores precisam estar movimentando o calendário. Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, não. Para eles uma pré-temporada até março seria muito interessante. E aí em março você jogar um octogonal final com os melhores clubes, todos contra todos, do Campeonato Carioca, para jogar contra os 4 grandes clubes do Rio que têm as suas agendas. Não dá para você igualar os desiguais. Estou citando aqui Rui Barbosa. Não dá. Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense estão num nível em que, para privilegiar o futebol brasileiro de alto nível, você precisa dar um destaque para esses clubes. Assim como em São Paulo, lá o Campeonato Paulista é muito disputado. É muito disputado. Nem que tenha o campeão paulista e depois o Super Paulistão, como já teve no ano 2002, em que os grandes clubes disputaram o torneio Rio-São Paulo, os pequenos clubes disputaram o Paulista. Depois o campeão, os campeões disputaram lá o Super Paulistão. Não dá para a CBF, enquanto ela existir, que eu acho que vai ser por pouco tempo, ser inimiga dos clubes. Porque acontece isso. Os melhores jogadores ficam estourados.
Você perde as estrelas do espetáculo no momento crucial da temporada. Imagina o Flamengo ficar sem o Pedro. E aí a chance do Gabigol. Não, também não tem Gabigol. Imagina para o Palmeiras ficasse sem o Estevão ao longo da temporada. Para o Botafogo ficar sem o Tiquinho, sem o Júnior Santos, perder os seus melhores jogadores. Não que sejam os melhores jogadores, que tem muito bom jogador no Botafogo, né? Luiz Henrique, agora chegou o Almada e tal. Mas é um calendário mal organizado. Então, enquanto as federações e a CBF não sentarem e discutirem a reorganização dos estaduais, que perderam a sua importância, aqui a sua importância, perderam. Na verdade, eles desgastam as grandes equipes. Então, essas grandes equipes precisam chegar nos grandes torneios podendo render durante a temporada inteira. E para isso, uma pré-temporada de verdade, 2 meses de pré-temporada, isso é muito importante. Então, se tem de janeiro, meio de janeiro ali, dia 10, até 10 de março, e 10 de março começando os estaduais para, no final de março, em abril, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, você já tem os jogadores preparados fisicamente para essa maratona. Data FIFA, tem que parar. Para tudo em data FIFA. A gente precisa reorganizar esse calendário, mas tem que ter gente que pensa no interesse dos clubes e não no interesse do próprio bolso. Por isso que a Liga é mais do que necessária. Fico por aqui, a gente volta aí na próxima edição aqui do Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!